Quero saber de vocês, o clima dessa decisão, ele chega bem efervescente. Teve bate-boca, teve acusações, a FIA, inclusive, entrou no meio sobre essa questão daquilo que gerou, né, o quarto lugar do Lando Norris nesse último GP do Qatar. Felipe, você que já cobriu bastidores de Fórmula 1, já viu gente, sei lá, dedo em riste, não sei se já chegou a ver alguém chegando às vias de fato, mas tá um clima bom, né? Tá um clima bom para uma final, eu acho. Eu acho. Porque pensa, o clima da final, pra gente resumir, é uma McLaren que chega, com todo o respeito, com fraldas. Com fraldas. Porque ela sabe assim, gente, se dá uma coisa ruim, vai ser muito constrangedor. Eu já falei uma vez que eu participei aqui mais ou menos um mês, que a McLaren tinha que chegar para Piastri e Norris e falar assim, gente, não me importa quem vai ganhar, a gente tem que evitar a cara de bunda eterna. Que eu acho que eles têm que chegar assim e falar, ó, vocês dois, pelo amor de Deus, vocês não vão bater. Se vocês baterem, o cara é campeão. Gente, é todo mundo com cara de tacho. Então chega a McLaren de fraldas. A McLaren tá indo pra final com fraldas. E o Verstappen, no modo franco atirador, assim, pronto pra uma glória. Se fosse o Verstappen coletivo, eu só ficava mandando o resultado da quantidade de... Coisa que ele já fez, né? Ele falou agora recentemente que ele com o carro da McLaren já teria sido campeão faz tempo. E aí o Norris fala, ele pode falar o que ele quiser. Eu só estaria assim, não, imagina, os caras patéticos, não, é vergonha. Não, imagina. E para trazer esse fantasma pro jogo. E você falou em fantasma, ele mesmo assumiu um papel que o Zac Brown colocou a ele, né? A história do personagem O Zac Brown falou, não, o Verstappen parece aquele personagem de filme de terror que... Você dá tiro e não morre. Que nunca morre, que nunca sai, que nunca acaba. E aí na coletiva depois do GP do Qatar ele fala, pode me chamar de Chuck. Né? Então fizeram até nas redes sociais. Fizeram, eu vi. É muito bom. Mas chega a ser patético o fato de que a McLaren chega à grande final no pior momento da temporada, sendo que ela já é campeã de construtores. Há muito tempo. Há muito tempo. Eu acho que isso é o mais inacreditável de tudo. É como a McLaren conseguiu derreter a ponto de chegar na final. O Verstappen é o segundo colocado, não é nem o Piastri mais. O Verstappen conseguiu a vice-liderança. Eu acho que mesmo que o Verstappen não saia campeão, o fato da McLaren perder uma dobradinha que no início do ano era dada como certa, já é vergonhoso. Eu respeito, eu entendi. Não, o roteiro em si já é vergonhoso, mas sim, McLaren acabou campeã. Ganhou o construtor, a gente vai lembrar da atuação do coisa, mas isso se dissipa. Se perder, cara, é um negócio difícil de entender o tamanho, porque a gente vai discutir várias coisas, que é a maior entregada de todos os tempos, que é o título mais difícil de todos os tempos, a remontada mais incrível de todos os tempos. Se o Verstappen agora já dá pra falar que é o maior da história, a gente vai ter programa até março. Sim. Se der. Agora, se ganha um dos dois, se ganha o Norris, que é o mais óbvio ali, terminou no top 3, campeão, vai ser o UFA, e aí eu acho que se dissipa bastante, eu acho. A questão, assim, eu até falei internamente aqui, beleza, o Verstappen pode ser aquele personagem que tá, sei lá, a casa mal assombrada, tem um fantasma lá dentro, só que a McLaren não sai da casa. Fica na casa, mas é basicamente isso. E o que aconteceu nesse último fim de semana, né, com o Piastri bem, liderou treino, quali da sprint, quali, liderou tudo. Tava indo bem, dificilmente, né, ele perderia essa vitória. Mas aí aconteceu. A McLaren nesse fim de semana, ela não conseguiu garantir o título do Norris, ela não conseguiu dar a vitória para o Verstappen, do Piastri, recoloca em condições ótimas, boas, perante aquilo que já teve o próprio Verstappen, e vai com uma série de Cs. E agora, o que eu tenho que fazer? Porque tem aquela coisa, um cenário possível de Abu Dhabi. Verstappen na frente, sei lá, segundo lugar Russell, terceiro lugar Piastri, e o quarto lugar Norris, faltando 5 voltas para acabar. Ela vai chegar e vai falar pro Piastri liberar pro Norris, porque aí com o terceiro lugar o Norris é campeão? Isso que eu acho que é uma reflexão, porque se eles dão uma ordem no rádio, vai ter aquela questão, o Piastri vai abrir? Segundo, se vai abrir, o Norris vai ser campeão com o terceiro colocado depois de uma
entregada do Piastri, tudo bem, o título é título, vai todo mundo comemorar, vai estar tudo certo, na história vai estar cravado ali. Não, mas é óbvio. Eu acho que tem uma mancha aí. Mancha no sentido de, tipo, ó, só foi campeão por causa disso. Não, tudo bem. É que eu acho que pode acontecer. O que eu acho incrível nessa final, a gente não tá falando de combinações matemáticas improváveis. Exatamente. Tá tudo aí na mesa. Isso é óbvio que pode acontecer. Mas, embora imaginar o Verstappen em primeiro, o Leclerc em segundo, o Russell em... Ah, não. O Piastri em terceiro. Precisa de um cara, na verdade, né? Pode ser. Mas eu... Cara, o que eu acho o seguinte, é uma coisa que eu defendo muito. E até fazendo uma bobagem, né? Eu sou técnico do time dos meus filhos. Sábado tem final e eu não vou estar porque eu vou viajar pra Itália pro Paladino d'Oro no filme da Stock Car. Depois eu quero detalhes sobre isso, hein? A gente classificou com a pior campanha e como estamos falando do Sub-9, no regulamento não tem pênaltis. Porque são crianças, eles não querem isso. Eu até sou contra. Porque, o moleque tá lá jogando, ele pode tomar um frango, perder um gol e é igual perder pênalti. Mas tudo bem. E eu vou enfrentar o que ficou em segundo. Então eu peguei o primeiro, eliminei o primeiro e estamos pegando o segundo. A vantagem do empate é deles. Então, em tese, a gente precisa jogar para ganhar. Por que eu tô dando essa volta? Porque isso eu já conversei com os meninos. Assim, quanto mais demora no 0-0 o jogo, mais a pressão fica pro lado de lá que só tem que segurar do que porque faltam 3, 5 minutos. Eles já estão campeões e a gente não tá. É tentar ficar confortável na sua posição inferior na matemática. Eu penso exatamente isso há muito tempo do Verstappen. Quanto mais o campeonato estiver vivo, ele 20 pontos atrás, ele está levantando o problema para os outros, porque um abandono, um pneu furado, tá aí. Mas mesmo que não tenha nada, numa condição esportiva absolutamente normal, a margem já ficou muito pequena para todo mundo ali. Então, cara, é o que eu falei. Eu ficaria surpreso do campeonato chegar aberto no Abu Dhabi? Não, surpreso não. Mas com essa matemática, absolutamente surpreso, envolvendo 3. Porque é isso agora, assim. Os 3 têm que jogar. Tem que jogar. E 2 não podem bater. Meio que ninguém pode bater. Sendo que os 2 que não podem bater já bateram 3 vezes esse ano. E não, mas em tese, o Verstappen pode ser sanguinário quando for, ele não pode bater, acaba o campeonato pra ele. Sim. Mas assim, quanto mais ele for empurrando, mais isso pode se voltar a favor dele. Porque é isso, uma largadinha ali dos 2, ele sabe que os 2, um não vai querer perder do outro, embora o Piastri já possa estar, eu acho muito importante a McLaren tem uma conversa muito clara do Piastri. Você tá no jogo, você tem chance, mas a sua chance é pequena. Vai pro pau, porque pra ela, a McLaren, é importante ele, inclusive, ganhar a corrida. Qual a diferença dele pro... 4 pontos. Isso. Então, pra ela, se você ganhar, pelo menos o Verstappen tem certeza que já passou, mesmo que ele seja o segundo, campeão ou não. Aí o problema é do Norris pra chegar em terceiro. Então, legal, tal. Mas, cara, não vai inventar hoje. Por exemplo, tem coisas que são muito claras. Era muito claro que o Verstappen ia virar em segundo na largada. Né? Porque ele sabe, ele vai fazer o quê? Ele vai forçar as dois baterem? Ele sabe que os caras não vão bater com ele. Não, todo mundo ali tinha muito a perder. Entendeu? Eu acho que no caso o Norris, ali na largada do GP do Qatar, ele tinha que ser o mais conservador possível. Verstappen quer ir, todo lado sujo da pista, você tá do lado limpo, vai que não tem problema. Agora, o que eu acho, assim, a McLaren teve 24 para aprender tudo. Não aprendeu. Ela tomou um monte de decisão equivocada. Agora, a estratégia no Qatar é indesculpável. Porque a gente tá falando de uma coisa meio básica, assim, do tipo, entrou o safety car, já tava meio na janela de pit. Sim. Entra. Vamos supor que eles tivessem cometido bobagem com o Piastri. O Norris estava atrás do Verstappen, tinha que ser uma coisa binária. O Verstappen entrou, pega e entra também. E dane-se. E ele sai do box falando, tem no rádio. Gente, a gente não errou, a gente não devia ter feito a mesma coisa. Eles perderam a flexibilidade das paradas. Gente, mas que patético. Então, assim, a McLaren, isso eu concordo com o Guilherme, aquela hora que eu fui contra. Eu acho assim, porque se ganhar um piloto, o piloto campeoníssimo, equipes que já ganham faz parabéns, difícil, mas ela sai pequena nesse sentido. Ela sai questionável no... Cara,
Vocês ganharam porque, por méritos, desenvolveram um carro que foi dominante a maior parte do ano. Parabéns. Mas do ponto de vista de decisão humana, cara, ou vocês entendem que precisa dar uma mudada aí, ou em vários enfrentamentos vocês vão perder. Que isso? Agora, interessante, né? Porque o próprio Stella, né, Gui, ele é um cara muito bem cotado no grid, ele é respeitado, mas eu acho que, de alguma forma, e no decorrer do ano inteiro, ficou devendo ali. O Felipe conhece. O Ron Dennis, com essa McLaren, já teria algum tipo de decisão. Não, já era campeão. Eu comentei isso mais cedo também, quando o Eric falou do Ron Dennis. O Ron Dennis já tinha levado o título. Gostando de quem fosse ou não. E ele não faz ordem de equipe. A McLaren, historicamente, não tem 1000 ordens de equipe. Mas, assim, o único receio é que, talvez, com o Ron Dennis, ele tem um histórico de pilotos implodirem lá dentro. E isso, mais ou menos, não aconteceu com o Piastri e Norris. Eles conseguiram controlar os dois. Mas eu acho que o Ron Dennis teria conseguido controlar os dois e já seria campeão. Você tá louco. Você tá maluco. Não, quem teve que lidar com Prost e Senna. Não, e com Hamilton e Alonso. O Hamilton e Alonso também, bem lembrado. Mas a gente se lembra muito do Prost e Senna até pro cenário que Sim, claro. Se coloca dos brasileiros, mas também não foi fácil, não deve ter sido fácil. Hamilton e Alonso. Sobre esse fim de semana que o Felipe falou de bater, não bater, até o histórico do ano passado é interessante, né? O que a gente teve na primeira fila do GP de Abu Dhabi do ano passado? Norris e Piastri. Os dois largando na primeira fila, dividindo ali. E é o que eu falei, eles já se encontraram 3 vezes esse ano, 2 resultando em abandonos. Canadá, que o Norris abandona e o Piastri continua, e a sprint de Austin, que os dois abandonam. E teve também o caso de Singapura, que o Piastri bate na tecla que o Norris acertou ele ali, que prejudicou a corrida dele. Então, eu tô muito curioso pra ver, porque, acima de tudo, a questão é, o Felipe falou, ninguém pode bater, mas os dois em especial vão ter que ter muito cuidado nessa largada. E é onde o Verstappen pode dar o pulo do gato. Sim, não, é uma coisa, tem uma coisa que é muito básica, que é imaginar o Norris. É a parte mais fácil da equação. O Norris tem que estar muito pronto para estar acima dos problemas, que é ser o top 3 com tranquilidade, em quali, se possível até em pole, beleza, mas sabendo que se precisar afrouxar, porque o Verstappen vai usar isso a favor dele, com cara. certeza. Porque se ele larga na pole, ele Norris, e o Verstappen ao lado, o Norris vai pro grid falando, esse cara pode me tirar da corrida e o Piastri vai ser campeão. Então é um dedo com o Verstappen que ele tem que falar, não, com ele eu não vou me trombar. E aí, cara, porque assim, se ele for terceiro, só que Abu Dhabi a gente lembra 2010 que o Alonso não passava o Petrov? Cara, se ele cai pra 4º lugar com um cara com velocidade reta, ele não passa fácil, vai ficar ali dramático. Cara, o que eu acho legal é que a combinação matemática ela nos permite imaginar a corrida. Vamos pensar nesse cenário. O Norris em 4º, com o Russell em 3º. O Verstappen em 1º e o Piastri em 2º. A gente vai ter aquela matemática de última rodada do Campeonato Brasileiro. Assim, se o Norris for para 3º, campeão. Mas se ele não passar, o Piastri passar o Verstappen... O Piastri é campeão. Campeão. Piastri, vai para cima. Se bater, bateu. Se você não ganhar, ganha o Norris. Cara, é legal, cara. É bem legal. Eu fico imaginando os outros. Eu fico imaginando o 4º. O Leclerc falou isso da corrida. Ele falou, o mais divertido do fim de semana do Qatar foi ficar fazendo a matemática do título. Ferrari já teve um fim de semana horroroso. Mas ele não tinha o que fazer. Eu quero saber uma corrida o 4º. solitária. E uma coisa que torna mais interessante essa matemática é o fato do Verstappen ser o 2º colocado. Porque se o Verstappen fosse 3º, fosse inversão com o Piastri, o drama não era tão grande assim. Mas como o Verstappen é o 2º, é o cara que tá mais perto do Norris, deixa tudo ainda mais interessante. Porque a diferença de 12 não de 16 é para o Verstappen. Fique ligado porque a Mint trouxe novamente a promoção do cashback. Você que ainda não investiu na Mint, basta você investir a partir de R$150 em qualquer criptoativo e a Mint te devolve R$50 em Bitcoin. É isso aí, você investe a primeira vez, utiliza o cupom MOTOR50 na hora que você estiver fazendo o seu cadastro ali com os seus dados e investe R$150 em criptomoedas. Assim que você fizer esse investimento, até o 5º dia útil do mês seguinte você vai receber os R$50 em Bitcoin. É isso aí, Mint, a plataforma cripto do BTG Pactual.